Paz do Senhor. Amém. Amém? Amém. Eu acho que está mais do que confirmado aqui nessa manhã. Glória ao nome que a palavra hoje vai ser em Salmo 116. Tu és maravilhoso. Amém? Abre comigo aí, Salmos 116. Nós vamos estar lendo o 12, 13, 14 e depois nós vamos estar lendo do 17 ao 19. Santo é o Senhor. Salmos 116. Salmo 116. A partir do versículo 12. Amém? Amém. Diz assim: Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Verso 17: Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Pai, mais uma vez te rendemos graça. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito até aqui, falado. Continua falando conosco em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento. Glória a Jesus. Aleluia. Eu vim de casa já, né? Sabendo que eu iria trazer essa palavra, que é uma palavra de gratidão, né? Uma palavra de ação de graças, e nós vamos fazer essas 3 semanas, essas 3 quarta-feiras, que são as três últimas quarta-feiras do ano, e nós vamos estar fazendo de ação de graças, né? Agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Então eu vim de casa já sabendo que eu iria falar acerca desse Salmo aqui, 116, que é um salmo que eu tenho muitas palavras aqui na Bíblia que eu falo que é minha, gente. Mas esse salmo aqui, ele é um salmo que ele é meu. Quando eu leio esse salmo aqui, se pegar ele desde o início, eu vejo esse salmo aqui como a minha vida. E eu acredito que sendo como a vida de muitos que aqui se encontram também. Mas a gente vem, né, com aquele negócio, Senhor confirma, Senhor confirma, Senhor confirma. E desde o início do culto, eu até falei com a pastora, eu falei, vai ser só salmos. Aí a irmã Devane deu uma quebrada com o Reis. Mas foi só salmos. Porque de fato os salmos, o livro de salmos, todos os salmos eles são canções. São canções que foram feitas para o Senhor. As melodias se perderam, porque eu acredito que se fosse trazer a melodia para o dia de hoje não ia ser bom para os nossos ouvidos não. Mas todos os salmos eles são canções. E o que melhor nós fazemos para o Senhor em agradecimento a Ele, se não louvar o nome dEle, se não engrandecer o nome dEle, se não cantar louvores a Ele. Eu não sei aqui no Goiás, mas no Rio tem um ditado que diz assim, quando você oferece oportunidade para alguém, que a pessoa rejeita a oportunidade, aí a pessoa fala assim, estou alegre. Aí o pastor que é esperto, ele já fala assim, quem está alegre canta. Então não tem motivo para poder rejeitar a oportunidade. Se está alegre, vai louvar o Senhor. Porque quando nós não costumamos cantar quando nós estamos alegres, você já viu uma festa sem música? Não existe festa sem música. Quando nós estamos alegres, nós cantamos ao Senhor, nós louvamos ao Senhor. Então, para mim, essa palavra foi mais do que confirmada, porque todos viemos com o mesmo espírito, todos viemos com a mesma intenção de louvar o Senhor, de engrandecer o nome do Senhor, de agradecer ao Senhor. E como foi falado aqui já nessa manhã várias vezes, até a irmã Maria José falou a passagem que a gente mais conhece, né? Que é ali acerca dos 10 leprosos. Gente, foram 10 curados. 10 foram curados. Mas para voltar, para agradecer, foi somente um. E eu louvo o nome do Senhor, porque hoje eu não cheguei aqui sozinha. Hoje eu não estou aqui sozinha agradecendo o nome do Senhor. Hoje tem eu, tem você, tem mais uma. Glórias ao nome do Senhor por isso. Porque nós estamos com um coração voltado, com um coração voluntário para agradecer ao Senhor. Não só pelo que Ele fez antes da campanha, porque como já foi falado aqui nesta manhã também, nós temos muitos e muitos motivos para agradecer
falei que esse salmo aqui, ele é o meu salmo. As irmãs sabem que eu estive no deserto ali, passei 4 anos e 4 meses. E quando eu saí, que fez 1 ano que eu saí, eu fiz o meu culto de ação de graça, eu dei um culto de ação de graça. E esse salmo aqui foi o salmo o qual eu li nesse culto de ação de graça. Eu vou ressaltar aqui apenas alguns versículos, porque se nós fôssemos ler todos os salmos para falar de cada versículo, não daria tempo. Então eu gostaria de ressaltar aqui o primeiro versículo, que é o versículo 1, que diz assim: ama o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. O verso 2 também, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto o invocarei enquanto eu viver. Eu não amo o Senhor porque eu sou boazinha, eu não amo o Senhor porque eu sou melhor do que quem está lá fora, eu amo o Senhor porque Ele me amou. Só é possível eu amá-lo porque Ele me amou primeiro. Não é eu que amei Ele primeiro, não fui eu, não é sobre mim, é sobre o amor que Ele teve por mim. Olha, e nesse amor que Ele teve por mim, Ele não mediu esforços para abrir os meus olhos e me mostrar o quanto Ele me amava. Desde pequenos nós temos a necessidade do amor. Desde pequeno nós necessitamos ser amados. Nós temos filhos pequenos e o meu pequenininho Luquinha, ele me abraça, ele fala assim: mamãe, eu te amo um montão dessa vida. Ele quer dizer que ele ama muito, que ele ama demais. Mas o Lucas, ele aprendeu a fazer isso como? Como que ele aprendeu a dizer que ele me ama? Será que são todas as crianças que dizem assim que amam os pais? Para ele aprender, ele foi ensinado. E quem ensinou para ele fui eu. Porque eu digo para ele que eu amo. Eu digo para ele que ele é o amor da minha vida. Então, se eu digo para ele que ele é o amor da minha vida, ele vai me retribuir esse amor. E todos nós já nascemos com essa necessidade de ser amados. Quando chega então no período, sossega os dois, quer ser Helena? Sossega. Quando chega então no período da adolescência, irmãos, é um período que existe uma necessidade de ser amado, que muitas das vezes é por isso que se entra em conflito com os pais, e muitas das vezes se recorre à rua. É uma necessidade muito grande de ser amado. E eu não sei se já aconteceu com as irmãs aqui no período da adolescência, mas todo adolescente tem um primeiro amor. E geralmente o primeiro amor de adolescente é um amor impossível. O meu primeiro amor de adolescente era o meu professor de educação física, sem condições. 12 anos, 13 anos como professor de educação física. E detalhe, meu professor de educação física, ele não era só o meu primeiro amor, ele era o primeiro amor de todas as meninas da classe. Então era um amor impossível. Era um amor... Não, você pode sentar aqui e ficar quietinho. Era um amor que não tinha como ser correspondido. E quando se tem um amor que não é correspondido, qual a consequência disso? Sofrimento. A gente sofre. Principalmente na fase da adolescência, que a gente não entende muito o que é o amor. A gente confunde a paixão com o amor. Porque o verdadeiro amor, ele está em 1 Coríntios capítulo 13. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Não é invejoso, não se ensoberbece, não deseja mal. Isso é o amor. O verdadeiro amor é provado diante das provações. Mas no período da adolescência, a gente tende a confundir a paixão, que é o desejo desenfreado, a vontade de ter, a vontade de possuir, a vontade de estar. A gente confunde com o amor. E nessa confusão, a gente passa a sofrer. Porque a Bíblia é verdadeira, eu acredito, e a Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele não traz sofrimento. O verdadeiro amor, ele não traz dor. O verdadeiro amor, ele não traz prejuízos para o nosso emocional, para o nosso psicológico. E muitas das vezes, na confusão de paixão com o amor, o inimigo ele consegue armar algumas ciladas que consegue empreender. Mas a Bíblia vai dizer, João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para chegar até a Deus, em primeiro lugar, é necessário acreditar que Ele existe. Só que aí entra outro problema, entra outra situação. Nem todo mundo acredita que Jesus existe.
enxergar que Jesus de fato era o Cristo, que Jesus de fato existia. Mas depois que Saulo, ele foi salvo, ele passou a ser chamado de Paulo, ele virou um instrumento nas mãos do Senhor poderoso, que alcança as nossas vidas até os dias de hoje. E Deus, ele amou a todos nós. E nessa necessidade do homem querer um amor, ter um amor, e não enxergando o amor de Deus, muitas vezes se distancia. Mas como o versículo que nós lemos, eu amo o Senhor porque Ele ouviu a minha súplica. Então Deus, Ele permite muitas coisas acontecerem. Deus, Ele cria meios para poder chamar a nossa atenção. Eu tenho certeza absoluta que para você estar aqui hoje, Deus, Ele criou meios para que você o conhecesse. Deus, Ele criou meios para que você pudesse o suplicar. Muitas das vezes, nós podemos aprender no amor, mas é difícil o ser humano que aprende no amor. Geralmente ele não aprende com o que está vendo que o outro está passando. Geralmente ele tem que passar na pele para ele poder ver. E quando passa, quando é sofrimento, quando é dor, rapidinho a gente lembra que Deus existe. Rapidinho a gente clama: Senhor, me socorre, meu Deus, me ajuda. Às vezes a pessoa nem crê em Deus, mas fala assim: Senhor, se o Deus da minha mãe existe, me ajuda. Senhor, se o Deus da minha irmã existe, me ajuda. Senhor, se o Deus daquela mulher que falou comigo lá no meio da rua existe, me ajuda. E esse salmista aqui, ele vai dizer que ele ama o Senhor, porque o Senhor ouviu a voz da súplica dele, porque o Senhor inclinou para ele os seus ouvidos, e por esse motivo ele vai continuar invocando o nome do Senhor. Eu estava aqui no culto, estava me recordando de algo que é muito comum em nosso meio, gente. Quem é criada com pai, não. Mas quem não é criada com pai, que o pai e a mãe é separado, geralmente só procura o pai para pedir. Eu vivi isso, eu sou filha de pais separados. E eu só ligava para o meu pai quando eu queria alguma coisa. Era difícil eu ligar para o meu pai para poder falar: oi pai, tudo bem? Como é que o senhor está? Está tudo bem com o senhor? Não. Eu até ligava: oi pai, está tudo bem por aí? Tá. Pai, eu estou querendo isso. E é um assunto breve e rápido. Não, minha filha, eu vou te dar. Não vai dar por quê? Por que o senhor não vai dar? Eu estou querendo saber. Não, vou te dar tal dia. Então tá bom. Desligou o telefone e acabou. E a gente vive isso até os dias de hoje. Tenho meu esposo, tenho uma filha, e a filha dele mora distante, e a filha dele também é do mesmo jeitinho. E quando ele quer reclamar, só liga para pedir: ops, ela é tua filha. E filha é desse jeito. As que não são criadas junto, porque as que é criada junto, gente, vocês sabem que ela mini puxa saquinho do pai, né? Mas quando é criado separado, liga só para pedir. E o pai, pelo menos o meu pai, sempre fez o possível para poder me atender. Por mais que era só para pedir. Meu pai sempre me atendeu. E não era só comigo. Depois que meu pai faleceu, que eu descobri que não era só eu que fazia isso com ele, não, tá? Meus irmãos também. Até os homens. Todo mundo só ligava para meu pai quando estava precisando. Pai. E o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Aí hoje eu me tornei mãe. Meus filhos pedem, os seus pedem. O meu pede também. Eles pedem. Mas como que a gente fica quando eles reconhecem o que a gente faz por eles? Como a gente fica quando eles chegam e agradecem? Essa semana eu não estou muito bem de saúde, e eu estava esses dias em casa, nem o Alisson percebeu. Quase que eu até dei umas nele. Porque o Alisson não percebeu que eu estava passando mal. E a Kézia chegou para mim e falou assim: mãe, a senhora está bem? Eu estava sentada, ela veio, botou a mão assim e falou: a senhora está bem? Falei: não, minha filha, é ela. Já percebi. Quando a senhora fica com essa vozinha, eu já sei que tem alguma coisa errada. Eu falei: não, minha filha, a mamãe está com um pouco de dor de cabeça, é ela. Quer que eu faça isso? Quer que eu faça aquilo? O cuidado que eu tenho com ela, ela está tendo o mesmo cuidado comigo. E é muito mais, como que eu posso dizer? A gente fica muito mais alegre
e retribuição nenhuma. Aí vamos trazer para Jesus, vamos trazer para Deus. Nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. E é por isso que nós chegamos aqui. E como que nós vamos retribuir esse amor que o Senhor tem por nós? É possível? Não é possível. Mas nós tentamos. Kézia ficou me oferecendo: mãe, você quer que eu lave a louça? Gente, ela não lava a louça ainda. Você quer que eu lave a louça? Eu falei: não, minha filha. Eu estou botando meu colchão na sala para poder dormir. A senhora quer que eu bote o teu colchão lá? Ela saiu correndo para poder pegar o colchão. Eu falei: menina, sai daí que você não aguenta esse colchão vai cair em cima de você. Mas passando mal, eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz. Porque ela estava dando o melhor. Ela estava fazendo o melhor dela. Retribuir o que Jesus fez por nós, o que Deus fez por nós. Esse amor é impossível. Mas nós podemos fazer o nosso melhor para Ele. Nós podemos entregar o nosso melhor para Ele. E como que nós vamos entregar o nosso melhor para Deus? Está aqui nos versículos os quais nós lemos no início. O salmista vai dizer: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? Primeiro ponto: tomarei o cálice da salvação. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Eu sou salva. Ninguém pode arrancar de mim a salvação se eu não der. O Senhor, Ele já me salvou, então eu tenho certeza da minha salvação. E se eu sou salvo, eu vou invocar o nome do Senhor, sim. Eu vou falar com o Senhor, sim. Eu vou cultuar o Senhor, sim. Ninguém pode me impedir, nem circunstância, nem localidade, lugar nenhum pode me impedir com que eu venha falar com o Senhor. Não tem moça, não tem banho, não tem fila, não tem nada que possa me impedir de falar com o Senhor. O que eu vou dar ao Senhor? Como eu posso agradecer ao Senhor? Pagarei meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. O que é pagar os votos ao Senhor? É cumprir aquilo que você falou. Porque na hora do desespero a gente gosta de prometer tanto, a gente gosta de falar tanto, a gente gosta de dizer: Senhor, eu vou fazer, Senhor, eu vou dar. Irmãos, vocês sabem que tem pouco tempo aí que meu esposo pegou esse carro que ele está. E antes dele pegar o carro, ele orava falando assim. Ele orou uma vez só, eu já falei logo: Senhor, me dá um carro que vai ser para a tua obra. Eu falei: para de hipocrisia. Não vem com essa oração aí não. Porque se você pede um carro a Deus que é para a obra, não é para negar quando o irmãozinho está precisando, não é para deixar o irmão vir a pé na chuva. Se é para a obra, é para a obra. Para de hipocrisia. Você quer um carro para você, para o teu uso, então pede direito. Agora, se pediu para a obra, usa na obra, irmão. Pediu para a obra e não pode socorrer o que está precisando de ir para o hospital. Pediu para a obra e não pode levar a irmã na chuva porque está com criança, porque vai sujar, porque vai vomitar, porque vai mexer. Não é da obra. Se é da obra, é da obra. Se prometeu, cumpre. Se votou, faz. Senhor, estou com uma causa para poder pegar. Gente, Lucas hoje está uma bênção, vai acontecer. Se prometeu ao Senhor, às vezes, Senhor, estou com uma causa para pegar. Vou dar um valor aqui embaixo. A causa vale R$1.000. Vou dar 500 para o Senhor e vou ficar com 500. Aí pega os 1.000, não dá nem o dízimo. Não dá nem 100. Se prometeu, cumpre. Se prometeu, cumpre. Porque você não tem como retribuir a sua salvação. Você não tem como retribuir o amor que Deus fez por você. Mas você tem como cumprir, pelo menos com a tua palavra. Pelo menos com aquilo que você colocou diante dele. Então, como que eu vou oferecer ao Senhor? O que eu vou dar ao Senhor? Por todos os benefícios que Ele tem feito, eu tenho 2 minutos para poder terminar. Pagarei meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Versículo 17 que nós lemos, verso 17. Oferecer-te-ei sacrifício de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Aleluia. Só para fechar aqui, quando nós vamos pagar o voto ao Senhor, muitas das vezes pessoas vão se incomodar. Muitas das vezes no teu voto que você está pagando, você está denunciando a falta de alguém.
passando. Ela sabia o motivo dela estar fazendo. Mas quando ela quebra aquele vaso e ela despeja na cabeça de Jesus, quem vai se incomodar não é os fariseus. Quem vai se incomodar não é os saduceus. Quem vai se incomodar não é quem está de fora. Quem vai se incomodar são os próprios discípulos de Jesus. Os próprios discípulos vão dizer: nossa, mas que desperdício! Nossa, mas podia ter feito assim! Nossa, mas podia ter feito assado! Nossa, mas isso daí daria para alimentar tantos pobres! Meu irmão, minha irmã, se você prometeu a Deus, o voto é teu! Ninguém tem nada a ver com o teu voto! Se você prometeu, faça para o Senhor! Se você prometeu, cumpra diante do Senhor! Ainda que se levantem recantos de pornografia, ainda que se levantem contra ti, ainda que queiram justificativa, ainda que queiram te parar, ainda que queiram te questionar, o Senhor conhece o teu coração. E incrível é, vocês percebem nessa passagem que ela, em momento algum, ela vai falar nada, mas Jesus vai defender ela. Jesus te defende, meu irmão. Jesus te defende. Quando você está servindo a Ele em interesa, quando você está cumprindo os seus votos, não precisa abrir a tua boca, Ele te defende. E detalhe, eu não sei se vocês conseguem perceber também nessa passagem. Os discípulos estavam com Jesus, os discípulos andavam com Jesus, os discípulos ouviam a palavra de Jesus, eram discípulos, estavam sendo discipulados, mas não estavam entendendo o mistério espiritual. Não estavam entendendo o que estava acontecendo. Diversas vezes Jesus vai dizer: mas como que vocês não conseguem entender? Aquela mulher naquele gesto, ela não estava só entregando o melhor dela para Jesus. Ela estava preparando Jesus para aquilo que ele iria passar. Ela estava vendo além, ela estava em um nível acima, e não tenta discutir com quem está em um nível abaixo, porque ele faz você descer para o nível dele. Se Jesus fez você subir, continua onde ele te colocou. Não desce por reclamação, não desce por fofoca, não desce por picuinha, não desce por disse-me-disse, não desce porque estão dizendo, estão achando, estão falando. Continua cumprindo e pagando teus votos ao Senhor. É Ele quem nos justifica. E para encerrar, irmãos, aleluia. Gente, eu não queria trazer uma palavra assim, não, tá? Mas, amém. Para encerrar, Jesus, Ele mesmo defende, né? E quando Jesus, Ele defende, a gente não precisa falar nada. Lá em Êxodo 14:14, se não me falha a memória, o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Gente, a gente não precisa justificar, não. A gente não precisa falar. A psicologia tem uma frase que vai dizer que com o tempo você entende quem merece uma justificativa, quem merece uma explicação e quem não merece nada. E muitas das vezes você está se justificando e se explicando para quem não merece nada. Porque você quer saber de uma coisa? Se a pessoa ela já tem uma visão acerca de você, não vai ser você falando que você vai mudar aquela visão. Porque quando a pessoa coloca aquilo dali, vocês já conviveram com pessoas assim, que elas acreditam no que elas querem acreditar? É preto e acabou. Você vai discutir? Você vai perder a sua paz? Esse dia eu falei para ela, esse médico falou para não contrariar, ela nem entendeu o que eu falei. Não sei se esse irmão aqui entende. Doido, o médico diz para a gente não contrariar, senão você vai ficar doidinho junto com ele. E tem pessoas que é desse jeito, você não precisa justificar, você não precisa falar. Jesus, ele falou uma vez acerca do tributo: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então fala com quem precisa ser falado, explica para quem precisa ser explicado, mas não fica dando satisfação e informação para todo mundo, porque nem todo mundo está preocupado com o que você tem de fato para poder dizer o que você é. Mas uma coisa eu tenho para poder te dizer com certeza, Salmo 139, o Senhor, Ele sonda a tua mente, meu Deus. Ele